noite, bem-vindos a mais um PC, Diálogos e Afetos. Hoje a gente vai conversar com a Tamires. A gente tinha marcado uma live há um tempo atrás, só que não deu muito certo e a gente está agora refazendo essa live. A gente vai conversar um pouco sobre cuidados paliativos. Espero que vocês gostem. Só esperar a Tamires entrar aqui pra gente dar início. Ei, Olá, tudo bem? tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Você tá me ouvindo? Tá? Uhum. Tô. Boa Dessa vez vai, noite. hein? Boa Hoje vai, noite. né? Vai rolar. Da outra vez foi uma missão. Foi, na verdade, era o Instagram, né? Que tinha. Sim. Tava meio instável essa questão das lives. Mas hoje vamos. Deixa eu só trocar aqui a internet. Uhum. Você tá me escutando agora? Tô te ouvindo bem. Tá, beleza. Antes de a gente começar a nossa conversa, se apresenta, fala quem você é, o que você está fazendo, qual a sua atuação. Uhum. Beleza. Bom, meu nome é Tamires, eu sou psicóloga hospitalar. No momento, eu trabalho em UTI e na hemodiálise. Tenho uma especialização, tenho residência em atenção ao câncer e na oncologia. E estou trilhando aí esse caminho, né, na psicologia da saúde, em especial na psicologia hospitalar, já há algum tempo, né? Desde o início da residência, uns quase 2 anos e 10 meses, mais ou menos. 3 anos. Não, 2 anos e 10 meses. Isso mesmo. Quase 3 já. Quase três. Para quem não me conhece, eu sou o João Otávio, eu sou estudante de psicologia da UFES, estou no meu segundo período e é isso aí. Sim. É interessante, João. Acho que vai ser bacana para nossa conversa pontuar que eu também me formei pela UFES, me formei em 2017, então é recente ainda, né? Tem pouco tempo. Eu acho que tem pouco tempo. Não tem pouco tempo. E ainda na graduação, né, a área da saúde sempre foi uma área que me chamou a atenção. E aí, hoje, né, o tema que você sugeriu para a gente conversar um pouco, que é os cuidados paliativos, não é uma área que eu tenha especialização, mas é uma área que me interessa muito dentro da psicologia hospitalar, da psicologia da saúde, e que eu venho me debruçado, estudado há algum tempo, né? E em alguns congressos. Então, acho interessante marcar, assim, pontuar isso, né? Que eu não sou especialista em cuidados paliativos, mas eu sou uma pessoa que tem estudado e me dedicado bastante, né? Uhum. A, a conseguir ter uma prática dentro dos cuidados paliativos e também, quem sabe aí, né? Estão nos planos também especializar assim de maneira mais, né, dessas maneiras dentro do que a gente entende por fazer uma pós-graduação, uma Sim, especialização, enfim. bacana. Como a Tamiris falou, a gente vai conversar um pouco sobre a psicologia e os cuidados paliativos, né? É, os cuidados paliativos, ele é feito com uma equipe multidisciplinar, né? São vários profissionais que atuam nos cuidados paliativos, né? E a gente vai conversar um pouco sobre os cuidados paliativos e um pouco da psicologia nesse processo, né? Uhum. Então eu passo a palavra para a Tamires e a gente vai trocando essa ideia como sempre a gente faz por aqui. Isso.
Para início de conversa, é muito interessante, opa, é muito interessante que a gente tem no nosso dia a dia a ideia de que algo paliativo é algo meia boca, é algo assim, é uma solução que não é das melhores, né? Assim, vou fazer um conserto aqui, mas não é do jeito que eu queria, vai ser paliativo, né? E aí a gente tem um pouco essa ideia, né? Do paliativo como o que não é o ideal, mas é o que dá para fazer no momento, Uhum. né? E no meu primeiro contato com cuidados paliativos, eu me surpreendi muito, assim, não que eu nunca tivesse ouvido falar, a gente ouve falar e tudo, né? Mas a gente na psicologia, a gente tem uma formação, às vezes, né? Na psicologia UFES, eu vou dizer da psicologia UFES porque é a que eu conheço, né? Foi a que eu fiz. Então, a gente tem uma formação que vai nos direcionando, nos apontando para pensar sempre em como se coloca esse saber médico, em como a gente acaba tomando posse, no sentido de tomar posse dos processos que acontecem com o outro, né? Então, eu, né, as pessoas brincam, a gente lê Canguilhem, normal e o patológico, várias vezes durante a graduação, para pensar nisso, não é mesmo, assim. Então, a gente tem essa formação que ela tenta nos colocar, nos direcionar para que existe dois tipos de cuidado em saúde, né? Vou chamar assim de dois tipos de cuidado, não são só dois, mas que é um cuidado centralizado no saber médico. E aí é no saber médico, mas isso não quer dizer que possa acontecer só com o profissional médico, né? Nós Uhum. podemos também exercer um cuidado centralizado no saber médico e um cuidado biopsicossocial, um modelo biopsicossocial que vai ser um modelo mais amplo, que vai ser centrado na pessoa que recebe o cuidado. Então, os cuidados paliativos, ele traz essa ideia, né? A gente vai se deslocando um pouco do lugar do cuidar a doença para o lugar de cuidar a pessoa. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente está falando de cuidar da pessoa que está com alguma doença grave, alguma doença crônica. Então, a gente está falando de cuidar, e por isso que precisa ser uma equipe multiprofissional, né? Eu diria mais, eu acho que precisa ser uma equipe interdisciplinar, assim, não só uma equipe Uhum. que tenha apenas um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, um assistente social, um fonoaudiólogo. A gente precisa de uma equipe onde esse cuidado ele seja feito não no modelo especialidade, que vai lá cada um e cuida de uma parte, né? Os cuidados paliativos, também quando se pensa em cuidados paliativos, a gente também pensa na dimensão espiritual, então, mas não é como se se a gente fosse dividindo aquele sujeito em tudo aquilo, mas é para a gente compreender o sujeito nessa plenitude, né? Onde Uhum. uma coisa vai influenciar a outra e aí assim a gente consegue fornecer, ofertar um cuidado mais multidimensional. Perfeito. É, de fato, antes da minha formação, de eu estar cursando agora psicologia, né, eu fiz técnico no IFES de eletrotécnica, né, e eu mexia eu cheguei a trabalhar com manutenção de equipamentos elétricos, né. Uhum. É, e essa questão do paliativo, quando a gente trabalha com equipamento, né, ele é justamente isso mesmo, sabe? Eu vou fazer uma manutenção aqui, de forma que esse equipamento ele volte a seu uso em pleno funcionamento, mas ele precisa de um cuidado depois disso.
eu consigo acertar ele para agora, para dar continuidade nos processos, né, para continuar a empresa continuar funcionando, mas ele vai precisar de um cuidado especial depois. Uhum. Não é algo que tipo, fiz o cuidado paliativo, eu posso deixar ali pronto, né? E eu acho que esse meia boca vem um pouco por conta disso também, né? E eu achei bastante interessante que você trouxe aqui, né, que o cuidado paliativo ele visa cuidar do paciente, né, e não o tratar da doença. Uhum. Quando eu estava estudando aqui para essa conversa, eu vi uns vídeos e tinha uma médica que ela trabalha com cuidados paliativos, né? Ela fez um TED em algum lugar que agora eu não me lembro, e ela falava justamente disso, né? De tipo, é, quão importante é o cuidado também com a pessoa, com o paciente que está ali, né? Não adianta só ali fazer o cuidado médico da doença, né? Tipo, tratar a doença e pronto, acabou, né? Como se não existisse um sujeito ali que tem as suas necessidades, tem os seus sofrimentos e que precisa de atenção nisso também, né? Que não é só tratar a doença e pronto, acabou, né? Mas o cuidado paliativo ele visa dar um tratamento de fato integral, né? E eu acho isso bem bacana dessa parte, né, do cuidado paliativo, porque realmente cuida da pessoa, né? Fazer esse cuidado com a pessoa. Essa é a intenção, né? E aí, existe uma ideia de que o cuidado paliativo, e aí essa ideia, às vezes, quando eu digo assim que existe essa ideia, é porque isso no meio hospitalar, no meio da saúde, às vezes se entende assim, que o paciente em cuidado paliativo é aquele paciente onde não tem mais nada o que fazer, assim, não, né? Que aí o mais nada o que fazer é não tem como curar a doença. Então Uhum, aí o paciente se torna e aí é até um jargão que se usa, mas que as pessoas que são paliativistas, que estão envolvidas, né, nos cuidados paliativos, que estudam, sempre pontuam que aí ele torna o paciente paliativo, né? Mas isso não existe, assim. Cuidados paliativos é uma modalidade de cuidado. Então, assim como a quimioterapia, por exemplo, é uma modalidade de cuidado, de tratamento do câncer, não se diz existe um paciente quimioterápico. Existe um paciente em quimioterapia, uma pessoa em quimioterapia, uhum, né? Então, existem pessoas recebendo cuidados paliativos. Não existe um paciente paliativo, né? Disso que a gente está falando. Então, existem pessoas recebendo cuidados paliativos. E aí, não necessariamente essas pessoas recebendo cuidados paliativos são pessoas que a doença está fora de perspectiva de cura. Por exemplo, vamos trazer aqui a gente sempre ouve falar muito sobre cuidados paliativos no âmbito da oncologia. E faz sentido por todo o decorrer da doença, enfim. Mas vamos pensar em cuidados paliativos para pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise. E tem a chance de cura? Tem a chance de cura, pode ter um transplante. Alguns, né, têm a chance de transplante, por exemplo. Mas isso quer dizer que, então, eles não podem receber cuidados paliativos? Podem e devem. Porque quando a gente está falando de cuidados paliativos, é justamente disso que a gente está falando, de ampliar os cuidados, ampliar o olhar, ampliar a forma que se cuida. A partir do momento em que, e os cuidados paliativos e os cuidados curativos, eles podem andar juntos, podem ser feitos juntos, assim. Mas a partir do momento em que o cuidado curativo ele vai se tornando escasso, quando a gente vai entendendo que um tratamento curativo é desproporcional, e quando eu digo desproporcional, é assim, às vezes fazer um tratamento muito agressivo em uma pessoa já muito debilitada, de 80 anos de idade, com várias comorbidades associadas, então
um paciente que é renal crônico, que tem um câncer, que a quimioterapia pode atrapalhar muita coisa. Então, o paciente vai se tornando um paciente em cuidados paliativos exclusivos, né? Mas isso não quer dizer que todo paciente em cuidados paliativos não tem chance de cura, né? A Uhum. gente pode trabalhar, e eu acho que a ideia é que a gente deva trabalhar junto, né? E aí, conforme o tratamento curativo ele vai ficando escasso, o cuidado paliativo, o tratamento, né, de cuidados paliativos, ele vai tomando mais espaço no, naquele, nesse cuidado compartilhado, né? Uhum. É interessante você trazer essa questão dos pacientes renais crônicos, né? Que eu estou fazendo fisiologia, né? A matéria fisiologia. E a gente fez um trabalho justamente sobre pessoas com problemas renais, né? Uhum, É, e nos artigos que a gente leu justamente falava disso, né? Do quão difícil é fazer esse tratamento, né? De hemodiálise, como que isso demanda do paciente, como isso é custoso, é doloroso, todo esse processo, né? E o cuidado paliativo ele vem justamente aí, sabe, para dar atenção para o paciente, não somente para a doença, né? Porque a doença ele está sendo tratada ali com hemodiálise, está fazendo o tratamento, né? Mas o paciente está lá, estava estressado, porque tem que ir lá fazer hemodiálise, passa um tempo lá fazendo hemodiálise, tem que sempre lá fazer hemodiálise. Então, tipo, é um processo que é estressante, né? E uhum, daí trazer essa abordagem para de fato tirar um pouco desse estresse, né? Olhar para o paciente, olhar para as demandas dele e fazer um cuidado que seja mais complementar, que seja mais integrativo, né? Visando o ser humano por inteiro, né? É muito interessante, né? Tipo, porque a gente não está ali só pela doença, né? A gente está ali por aquela pessoa, para que ela realmente tenha uma qualidade de vida significante, né? uhum. Paliar, né? Cuidado paliativo vem de pallium, eu acho que é cobrir com um manto. Então, é proporcionar conforto, né? A médica paliativista que você falou do TED, a Ana Arantes, ela tem um livro maravilhoso, assim, que é um livro muito bacana de se ler, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E nesse livro, ela vai falando um pouco sobre a experiência dela com a morte enquanto uma médica geriatra e paliativista, então ela, né, trabalha com geriatria também. E aí ela vai dizendo dessa experiência da morte, porque, por exemplo, os cuidados paliativos, ele também, eu vi que a Rosa está falando aqui, que é um conforto para o paciente, para a família. Sim, porque os cuidados paliativos, ele também vai se preocupar com o luto dos familiares. Se esse paciente que está recebendo os cuidados, ele evolui, né, para óbito, ele vem a óbito, ele falece, os cuidados paliativos e uma equipe paliativista também vai se preocupar com o luto desses familiares. Então, a gente está falando tanto de uma modalidade que atende aos familiares. A Rosa falou aqui da dificuldade de aceitação da condição clínica, a resistência, a elaboração do luto. É isso, Rosa, assim. E, inclusive, quando a dificuldade de aceitação da condição clínica, às vezes está na equipe, não está só no cara ou no paciente, às vezes está na equipe, numa equipe que também não aceita a condição clínica daquela pessoa que ela está cuidando.
Porque o olhar está tão voltado para a doença, a gente está falando de uma formação que às vezes está tão voltada em curar a doença que ela não consegue enxergar as limitações também, né? As limitações daquela pessoa que está ali. Sim. Acho que travou de novo. Eu tô te escutando agora. Tá meio travando, mas se dá pra te escutar, dá pra te entender. E aí, assim, então quando a gente... Acho que as coisas estão rodando um pouco, mas quando a gente está falando de aceitação da equipe também, a gente está dizendo de uma equipe de saúde, às vezes, que foi treinada a cuidar da doença, e não da pessoa, né, que está ali. A Rosa está falando que está travando. João, a gente tenta de novo, sai, tenta de novo. Vamos tentar assim. Melhorou. Então vamos seguir. E aí, uma coisa muito interessante a se falar, assim, por que às vezes, falar em cuidados paliativos e falar em cuidar da pessoa, oferecer conforto, cuidar da pessoa e não da doença, é uma coisa que é uma conversa que às vezes soa estranho para alguns profissionais, para algumas pessoas, né? Porque estamos inseridos em uma sociedade, estamos inseridos em uma cultura que é uma cultura que afasta a morte, né? Sim. É uma cultura que afasta a finitude, que ela afasta a morte. Então, é uma cultura que às vezes faz a equipe de saúde acreditar que se um paciente ele falece, ele vem a óbito, a equipe às vezes sente como se ela tivesse fracassado. O Felipe Henrique vai falar sobre, que é um autor que ele vai fazer uma conversa sobre a morte, né, esse processo de morte, como ele vai se moldando para chegar no que é hoje. Ele vai dizendo que em um determinado momento a morte ela é comunitária, ela acontece na comunidade, aquilo é vivenciado em comunidade. E com o saber médico, com a chegada do saber médico e desse biopoder também, a morte ela vai sendo enclausurada em hospitais, né? E aí a morte vai se aproximando do fracasso, como se a morte... E aí entende-se a morte como um fracasso. E quando a gente pensa em cuidados paliativos, como a gente está pensando em cuidar da pessoa e não da doença, a gente vai falar que a morte é uma possibilidade. Uhum. A gente não vai falar às vezes, é muito curioso, porque às vezes, o que a gente vê é que, por exemplo, até a expectativa de vida das pessoas que recebem cuidados paliativos, né, diagnosticadas com uma doença grave, ameaçadora de vida, e que recebem cuidados paliativos, ela até aumenta. Às vezes a expectativa de vida da pessoa aumenta também. Mas o que a gente foca em cuidados paliativos é na qualidade de vida, o que a potência que essa vida está proporcionando, né? O que essa pessoa está podendo receber de potente, né? Então, a gente está falando a gente fala muito de deslocar, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente fala muito de deslocar um olhar. E aí é um olhar que precisa ser deslocado, o olhar da equipe, o olhar da família, e às vezes o olhar até da própria pessoa, né? E é por isso que precisa dessa equipe unida.
É por isso que os Uhum. cuidados paliativos, ele diz que é preciso cuidar também da parte espiritual, assim. Então, não é só a parte física, orgânica, psicológica, social. A gente também está falando da questão espiritual, a gente também precisa levar em conta. A Rosa está falando aqui da qualidade de vida e a qualidade de morte. E tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de contar, que em 2016 eu fiz o curso de formação de doulas. Como eu Uhum. disse, a área da saúde sempre foi de grande interesse meu. Eu fiz o curso de formação de doulas. E aí, no curso, a gente pensa muito sobre a humanização e a qualidade do nascimento, né? Então, a gente a gente vai desconstruindo essa visão, às vezes, muito intervencionista, a gente vai pensando no nascimento. E aí, isso em 2016, que eu fiz o curso de doula. Atuei pouco como doula. Em 2018, eu entrei na residência, comecei a atuar em um hospital. E eu comecei a acompanhar algumas pessoas em processo ativo de morte. Algumas pessoas morrendo. E eu, né, então, por ter atuado um pouco como doula, ter feito curso de doula, eu também vi pessoas nascendo, né? Eu vi mulheres parindo. E aí, quando eu entrei na residência, eu comecei a acompanhar esse processo ativo de morte também. E eu comecei a perceber, João, que o nascimento e a morte têm muito mais coisas parecidas do que a gente imagina. Então, se a gente está falando de humanizar ou de propor uma qualidade de nascimento, a gente também pode dizer de propor uma qualidade de morte, Uhum. né? E aí eu até fiquei pensando assim, a doula da morte também, né? Que é a doula nesse papel de mulher que serve, né? Que vai às vezes confortar, que também às vezes é necessário uma pessoa nesse papel na hora da morte, para que a gente tenha também qualidade de morte. Um morrer humanizado. E quando a gente fala de um morrer humanizado, é à medida do possível, e hoje atuando dentro da UTI também, é à medida do possível que essas pessoas tenham conforto, que essas pessoas familiares próximos, né? Então, hoje a gente está vivendo esse momento de pandemia do Covid, que às vezes vai trazer para a gente uma experiência de morte das pessoas, infelizmente, vindo a falecer longe dos familiares, às vezes um tempo. E como isso dificulta o processo de luto da família também. Então, quando a gente pensa em qualidade de morte, a gente pensa em morrer com conforto, a gente está dizendo disso. A gente está dizendo de proporcionar, de entender que a finitude ela está colocada e dentro disso a gente tem alguns limites e dentro desses limites a gente sempre pode tentar oferecer conforto. A gente sempre pode oferecer conforto, né? E aí a gente vai criando estratégia para oferecer conforto. No momento de pandemia, por exemplo, a gente vai pensando em estratégia para oferecer conforto também na hora da morte, né? Para qualidade de vida e qualidade de morte também. Eu tô vendo aqui que o Diego falou alguma coisa. Acho que me empolguei. Que as equipes das UPAs não estão nem um pouco preparadas para esse olhar paliativo e é onde geralmente o paciente é levado quando tem alguma piora. Né? E também aí tem muito esse olhar também de uma equipe pouco preparada que entende que cuidados paliativos é não fazer nada. Assim, o paciente é paliativo, é um paciente em cuidados paliativos, então não tem nada para fazer. Ele veio para cá, a gente
E não, poxa, nem, né? Não, não é muito por aí que funciona, assim. Às vezes, alguns procedimentos, os cuidados paliativos, ele vai pensar em procedimentos proporcionais. Não é que não faça procedimentos, não é que não tenha um direcionamento do cuidado, mas que ele seja proporcional com aquele sujeito que está ali. Então, proporcional com a doença de base que ele traz, proporcional com né, como é que essa pessoa está, como é que está a clínica dele. Então, é um cuidado proporcional. De, não se trata de não oferecer nenhum cuidado, né? Acho que isso a gente tem que ter muito cuidado também. E aí eu acho que daí que vem o despreparo da UPA, né? Que ou é oferecer intervenção demais, ou às vezes intervenção de menos também, né? A pessoa chega e fala, é como se, né? Essa ideia de que não vai fazer nada. E realmente a gente precisa falar sobre isso. Você consegue ver a perguntinha que Ah, lançaram aqui? consigo. Uhum, chegou aqui agora. Se o SUS oferece esse serviço paliativo. Sim, o SUS oferece cuidados paliativos, assim. No... A gente tem vários serviços de saúde que atendem o SUS, que oferecem um cuidado paliativo, sim. Inclusive, a gente tem o programa Melhor em Casa, né? Alguns lugares têm o programa Melhor em Casa, que oferece cuidado domiciliar também, cuidado paliativo fora do ambiente hospitalar, domiciliar. E é SUS, é do SUS. Então a gente precisa valorizar o SUS, sim, porque o SUS oferece cuidado paliativo. Quando eu tava estudando aqui, eu vi, eu acho que um mini documentário que falava de cuidados paliativos, né? E agora eu não lembro quem falava, mas a pessoa que falava, né? é, Ela fala assim, como a gente está buscando o cuidado da pessoa, né? Muitas vezes vai acontecer de tipo, ela precisa tomar uma certa medicação que o médico propõe, né? Mas só que esse medicamento ele é muito forte e pode agredir muito esse paciente, né? Então, eles propõem uma outra alternativa, eles pensam numa outra alternativa justamente para que o paciente tenha de fato não só o tratamento da doença, né? Mas sim um tratamento pensado no tempo que ele vai estar ali recebendo esse tratamento, né? Uhum. E isso é muito importante porque só tratar a doença por tratar a doença não. É importante tratar a doença, mas se a gente não levar em conta essa pessoa ali que está recebendo esse tratamento, né? Tipo, para que vale tudo isso, né? Uhum. E quanto à atuação do psicólogo nesse processo, nessa equipe multidisciplinar, né, interdisciplinar, como é que esse profissional atua? Então, o psicólogo, ele vai atuar, e quando, é lógico que a gente vai falar, né, a partir do sofrimento emocional, assim. E às vezes esse sofrimento emocional que a gente chama, a gente vai atuar cuidando, dando suporte, trabalhando, demandas relacionadas ao entendimento do paciente e do familiar, do momento que ele está vivenciando, da doença, desses tratamentos proporcionais, porque às vezes a família deseja muito um tratamento que é desproporcional, e a gente atua, às vezes, com esse acolhimento, não para convencer que o tratamento que a família quer é desproporcional, mas para compreender de que lugar essa família está falando, para conseguir é, oferecer para essa família o conforto de entender essas limitações, trabalhar essas limitações, assim. Então, o psicólogo, ele
todos os profissionais dentro de cuidados paliativos, eles vão lidar com tanto com os pacientes quanto os familiares. Mas eu sinto que o psicólogo às vezes é esse elo de escuta, esse elo de trabalho e de poder elaborar algumas coisas também. Sabe, João, quando a gente está trabalhando em uma equipe interdisciplinar, a gente consegue enxergar essa equipe tão bem, assim, tão junta, que a gente sente a importância de cada um dentro da equipe, a gente sabe da importância de cada um dentro da equipe, mas a gente não consegue ver essas importâncias, às vezes, como separadas, porque não é possível um psicólogo fazer, às vezes, cuidado paliativo sozinho. Ele Uhum. vai precisar de toda a equipe, entendeu? Então, assim, porque é uma das coisas que os cuidados paliativos têm um preciosismo que precisa ter é no alívio impecável da dor. Às vezes o psicólogo vai auxiliar nisso, às vezes o médico precisa prescrever a medicação correta para isso também. Então a gente vai vendo a nossa atuação bem, bem relacionada, assim, bem junta, é uma equipe bem coesa, né? A gente vai sentindo o trabalho de um e do outro, é uma trama. É uma trama, assim, né? É a gente pensar em construir uma rede, uma trama mesmo, Bacana. né? Uma das minhas experiências durante a residência, ligaram para mim, né? A assistente social me ligou, falou que precisava da minha ajuda porque tinha um paciente em processo ativo de morte na enfermaria e a família estava dizendo que o bisneto do paciente, de 10 anos de idade, queria subir para ver o bisavô. E aí ninguém sabia o que fazer, assim, porque a enfermeira-chefe do setor, ela não tinha autorizado que a criança subisse, assim, por uma situação que era delicada mesmo, era uma enfermaria coletiva, enfim. Então, não estava autorizado que a criança subisse e visitasse o bisavô, que estava em processo ativo de morte. Mas a família estava dizendo que a criança estava se negando de sair da frente do hospital porque queria ver o avô. E aí chamaram, né, o serviço social e a psicologia. Fomos juntas, eu e a assistente social. Cheguei, a família me explicou que era exatamente isso, que o menino queria muito ver o bisavô e que eles, né, não sabiam o que dizer, o que falar. A gente chamou essa criança para conversar, para entender. E aí, né, pasmem, às vezes a equipe acha que a criança não pode subir porque não pode ver o bisavô morrendo, né? Porque uma criança não vai entender que ele tá morrendo. E aí, quando a gente chamou o menino para conversar, a fala dele foi que ele sabia que o bisavô estava morrendo e que ele queria se despedir e agradecer, porque o bisavô era muito companheiro dele, levava ele para jogar bola, e ele queria agradecer por tudo isso, ele não queria que o bisavô morresse sem saber que ele era muito grato por ter vivenciado aquelas coisas, assim. Então, como a gente não tinha autorização, né, naquele momento de deixar a criança subir para visitar o bisavô, a ideia que surgiu no momento é que ele escrevesse uma carta e a gente se comprometeu que leria a carta pro paciente. E aí, assim, a gente fez. Então, eu tô contando essa história para a gente pensar justamente que olha como é junto, né? O papel então é o psicólogo junto com o assistente social, e às vezes é o psicólogo e o médico, às vezes é o médico e o assistente social, às vezes
o capelão, né, a pessoa que cuida dessas questões espirituais também, quando a gente está falando dos cuidados paliativos. Então, é uma equipe que a gente não vê trabalhando individualmente, a gente sempre vê em conjunto, né? Bacana esse relato que você traz, né? E da importância de achar uma solução ali para que o pedido desse bisneto, né, chegasse, a voz desse bisneto chegasse ao paciente, né? E eu tenho certeza absoluta que ao vocês lerem a carta lá, esse paciente ele de fato ficou feliz, né? Tipo, teve um conforto ali para ele de certa forma, né? É, Uhum. e como se não houvesse, se não tivesse esse cuidado, esse olhar para isso ia passar batido, né? Esse paciente ia morrer sem saber que o neto era grato por tudo que ele fez por esse neto. E o neto provavelmente ia achar também que o seu bisavô faleceu sem saber o quanto ele era importante na vida dele, né? A Rosa está aqui dizendo que lá em Minas a proposta do grupo de cuidados paliativos é o paciente morrer em casa junto da sua família. Isso é um cenário muito bacana, muito interessante, mas além de nem sempre ser possível, e quando a gente fala que nem sempre ser possível, porque a gente está falando de conforto. E às vezes, dependendo da realidade daquela família, daquela pessoa, a pessoa não vai ter mais conforto em casa do que no hospital. Uhum. Então, é uma proposta dos cuidados paliativos, às vezes a pessoa falecer em casa, mas nem não quer dizer que não seja cuidados paliativos se a pessoa falecer no ambiente hospitalar, né? Porque se a gente está pensando em conforto, então a gente está pensando que é o que é melhor ali dentro de cada realidade. Então, de novo, né, a gente vai colocando cada realidade. Mas isso é uma proposta, assim, incrível, incrível. E que às vezes, num trabalho longitudinal, de uma pessoa que começa a receber e a ter acesso aos cuidados paliativos desde quando ainda está em tratamento curativo, isso se torna possível, né? Se torna possível que a pessoa faleça em casa, rodeada da família, de uma forma confortável, para a pessoa e para a família também. E é mais um tabu que a gente quebra, né? Sim. Na sociedade de hoje, a gente pensa que o, o local de falecimento é dentro do hospital, assim. Não necessariamente. No começo da nossa conversa, né, você trouxe alguns casos de quem recebe cuidados paliativos, né? Você trouxe Uhum. o pessoal da oncologia, o pessoal que faz tratamento dos rins, né? É, Uhum. eu vou te perguntar aqui, quem pode receber e em qual situação pode receber cuidado paliativo? Tentando É, abranger o máximo possível. uhum. Toda pessoa que é diagnosticada com uma doença grave e ameaçadora da vida pode receber cuidados paliativos. Então, a gente vai de doenças neurológicas, às vezes AVC, às vezes alguma outra, né, doença neurológica, a doença renal crônica, o câncer. Todas essas pessoas podem receber cuidados paliativos nesse sentido, de que a gente não está falando, às vezes, de um cuidado paliativo exclusivo. A gente está falando de um cuidado paliativo que, às vezes, vai ser integrado com um cuidado curativo, com um cuidado de controle da doença, né? Daí, qualquer pessoa com uma doença grave ou crônica, ameaçadora da vida, pode receber cuidados paliativos. Você tem mais alguma colocação, mais algo que você acha importante estar falando?
eu sinto, João, que quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente fala principalmente de mudança de olhar. A gente vai mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva. E isso é algo que traz incômodos. Pensar na morte, na finitude, pensar na possibilidade, às vezes, da não cura. Isso, às vezes, traz incômodos, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito potente. É muito Uhum. potente no sentido de potencializar a vida mesmo, né? O que a gente tem enquanto vida. Então, eu acho que o que me faz me apaixonar pelos cuidados paliativos e ter vontade de estudar cada vez mais, de me especializar, enfim, é justamente isso, esse olhar potencializador da vida, mesmo quando a morte chega. Porque quando a gente fala de uma qualidade de morte, quando a gente fala de uma morte confortável, a gente está falando sobre potencializar a vida também. Potencializar a vida até no ato da morte. Muito bonito isso. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer no chat? Se tiver, agora é a hora. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui. Acho que é isso, então. Queria te agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui conversando com a gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Assim, foi bastante enriquecedor todas as suas falas, assim. É, e espero que sirva para de fato abrir, mudar o olhar, né? Deslocar o olhar das pessoas para esse serviço que é tão importante e necessário, né? Que as pessoas olhem para esse serviço sem o preconceito, né? Agradeço de coração por você ter aceitado. Agradeço as pessoas que estão aqui assistindo. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de falar um pouquinho, né? Sobre um pouquinho que eu sei, eu dividir esse pouquinho que eu sei, para que a gente saiba mais juntos também. Então, agradecer demais o convite, agradecer a quem esteve aqui acompanhando, agradecer a Rosa, que eu adorei, assim, todas as intervenções que ela fez, achei incrível, gostei muito. Então, e as outras pessoas, o Diego, todo mundo que está aqui, agradecer de verdade, de coração. Obrigada, gente. É isso. A live vai ficar disponível aqui no meu Instagram e futuramente ela vai ser postada também no podcast PC Diálogos e Afetos. Tem diversas plataformas aí, se vocês quiserem acessar, tem outras conversas lá. E é isso. Obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada, beijos. Beijo.